Estou um pouco nervoso, né? Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Primeiro, antes de iniciar, eu queria agradecer, né, a Cláudia, a Dani, o Fabiano, o Carlos também, que ontem estivemos aqui, né, numa ação social / evangelismo, onde pudemos estar aqui reunidos, né? Teve um momento, também a Ana Paula, teve um momento de psicologia no esporte, né? Onde possamos, né, ensinamos aqueles meninos, né, e eu também aprendi muito, tomei nota, né, para usar também, tanto hoje como também na quadra com os meninos, para ter controle emocional, tá bom? Obrigado a Cláudia e a Dani, que se colocaram à disposição de poder preparar o alimento para eles. Foi um dia muito especial, né? Ficamos aqui das 2, 3 horas, na verdade eu cheguei 2 horas, mas das 3 até 7, depois os meninos não cansados, ainda foram para minha casa, ficar lá até 10, 11 horas da noite, né? Mas aí quando eu dormi, fui acordar às 10 horas da manhã hoje, tão cansado que eu estava, mas foi bênção, tá bom? Antes de ir para a palavra, eu queria pedir a compreensão de vocês, tá bom? Eu sou um pouco limitado no português, meu português é horrível, né? Na escola, ao invés de estudar, eu só queria saber jogar bola e zoar, né? Meu negócio era jogar bola e brincar, entendeu? Zoar os outros, fazer bullying, eu era assim, né? E vocês vão entender no meu testemunho o que o Kaique era na adolescência, né? Então, quando era para conjugar verbo, lá aprender a conjugar verbo, eu nem me preocupava com isso, né? Só fazia, era um aluno nota 6, fazia o que era necessário, nota 5, né? Fazia o que era necessário para passar, mas graças a Deus consegui terminar a escola, né? Mas estou estudando, estou buscando, estou terminando a faculdade para ver se as coisas melhoram, né? O tema dessa mensagem é a escolha. Todos nós, em certo momento da vida, temos que fazer algumas escolhas. É necessário, né? E assim, qual que é a primeira escolha que nós fazemos na vida? O que vocês pensam que é a primeira escolha que fazemos na vida? Eu lembro quando eu era criança, a primeira escolha que eu tive que fazer na vida era qual time que eu ia torcer. Isso foi a coisa mais importante na minha casa. Qual time que o Kaique vai torcer? E os meus parentes vão lembrar. Por quê? Porque uma parte da minha família é corintiana e a outra parte da minha família é palmeirense. Os meus 2 irmãos mais velhos são corintianos, né? Até a filha de um está aqui hoje, graças a Deus. Mas o meu pai é palmeirense. O meu pai é... Hã? A filha dos dois e a filha dos dois também são... A filha dos dois, isso. Também são corintianos, né? E o meu pai é palmeirense. Meu pai errou com eles. Como é que pode? O pai torcer para um time e os filhos torcer para o outro. Não existe isso. E graças a Deus, eu sou palmeirense. Graças a Deus, né? Segui o caminho do meu pai. Então, a primeira escolha que fazemos na vida é o time que torcemos. Isso é necessário. Brincadeiras à parte, só para quebrar o gelo, para mim perder o nervosismo. Mas, ao decorrer da vida, temos que fazer outras escolhas. Quando a gente chega ali na fase dos 18, 17 anos, temos que escolher se vamos fazer uma faculdade ou não, né? Eu também passei por essa fase. Quando eu tinha 17 anos, eu falei, o que eu vou fazer? E agora? Aí eu já pretendia casar e tal. Falei, eu preciso estudar. Então, beleza, fui lá e comecei a estudar, né? E é o que eu não gostava de estudar, mas tive que estudar. E aí fui fazer o quê? O que eu gostava, educação física, esporte. Amém? E aí, quando você chega ali depois dos 20, você tem que escolher. Vou casar, não vou mais para frente, vou namorar, o que eu vou fazer? Eu, ansioso como sou, decidi casar, né? Casei. E aí, agora, o que é daqui para frente eu não sei, né? Porque eu ainda tenho 22 anos. Mas temos que fazer diversas escolhas durante a nossa vida. Então, a vida, ela é baseada em escolha. Essa é a primeira parte. Você tem que entender que tudo na nossa vida nós temos que escolher. E assim, todas as nossas escolhas afetam não só a nossa vida, mas de todos que estão ao nosso redor. Tudo que nós escolhemos afeta os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos pais, a nossa esposa, o nosso esposo. Tudo afeta aos que estão ao nosso lado. E aí eu queria ler com vocês em Josué 24, versículo 14 e versículo 15. Josué, ele estava ali no meio de um povo que era um pouco não, né? Totalmente idólatra, né? Deus tinha feito grandes milagres, tirado eles do Egito, os caras tinham atravessado o Mar Vermelho, os caras tinham vivido coisas extraordinárias com o Senhor. Mas os caras, mesmo assim, conseguiam adorar outros ídolos. Os caras tinham Baal, os caras conseguiam adorar outros ídolos. E se for olhar para nossas vidas, é da mesma forma, né? Deus faz, Deus transforma, Deus nos surpreende e mesmo assim nós colocamos outros ídolos na nossa vida, né? Nós se tornamos
como esse povo aqui, uma geração idólatra. Só que Josué, no meio dessa bagunça toda, como nós estamos, Josué fez uma escolha. Foi uma escolha que Josué fez. E vamos iniciar lá no versículo 14. Agora, tema o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Aí Josué declara: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele escolhe, dependente desses ídolos, dependente do que acontecer, eu e a minha família, eu e a minha casa, em outras versões, serviremos ao Senhor. Então, isso também é uma escolha importante, concorda comigo? Isso é uma escolha extremamente importante, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim, né, como eu disse, Josué estava no meio de uma bagunça enorme, né? E engraçado que o texto também nos mostra que o povo daquela época estava vivendo numa terra que não era deles. Deus tinha expulsado o povo que morava naquela terra para que o povo que saiu do Egito pudesse ficar ali. E mesmo os caras vivendo todas essas coisas extraordinárias, esses milagres, os caras escolhiam servir outros deuses, né? E assim, eu queria te fazer uma pergunta, né, retórica, claro. O que seria uma idolatria? A gente viu aqui que o povo era um povo idólatra, né? O que seria uma idolatria? Eu fui pesquisar, estudando e tal. É quando você coloca uma pessoa ou algo acima ou mais importante do que Deus. E assim, na nossa geração hoje, eu enxergando assim, né, olhando para o mundo, eu percebo que tem muitos ídolos, muitos ídolos. Engraçado que quando eu era, vou falar jovem, né, porque graças a Deus ainda sou jovem, mas quando eu era mais novo, mais moço, né, digamos, quais os ídolos, assim, né? Eu era totalmente idólatra do Palmeiras, né? Não, estou curado, graças a Deus, estou curado, né? Hoje, estou curado que antes eu trocava o culto pelo Palmeiras, eu era idólatra, né? E assim, hoje, eu olhando para a sociedade, o pessoal está totalmente idólatra com a política. Vocês concordam comigo? Você abre o Instagram do abençoado, tem mais coisa do Bolsonaro do que da família dele. Ele posta, ou do Lula, né? Vice-versa. Ele posta mais coisas de político do que de Jesus. Se você pergunta qual foi os erros, qual a última fala que o Lula teve, ou o Bolsonaro, ele sabe. Agora, se você pede para ele, ora pelo irmão, fala um versículo, cita um versículo, vamos no evangelismo, o cara não consegue. Mas fala defender o Bolsonaro e o Lula, o cara consegue. Eu fico totalmente surpreendido com isso, sabe? Por um tempo, eu também estava assim, estava meio indignado com a política. Mas Jesus falou no meu coração que minha esperança é o Senhor, né? As coisas desse mundo, igual a gente acabou de ver aqui, né? Na peça de teatro, não tem felicidade, né? As bebidas, claro que eu vou contar meu testemunho, né? Mas tudo isso aqui que foi mostrado, minha família sabe, eu vivi tudo isso aqui, né? Eu vivi tudo isso aqui. E assim, né? Continuando. As pessoas estão totalmente idólatras da política, totalmente, né? Os ídolos hoje desse mundo Bolsonaro, Lula, Donald Trump, quem mais aí? Não sei, né? Mas o que vai surgir aí novo. E muito legal pensar que o que está causando na nossa família? Nós estamos em tempo de Copa do Mundo, né? Minha família se reúne, gosta de estar junto, reúne, faz cachorro-quente, brinca, comemora, né? Tivemos esse momento na casa do pastor. É um momento onde a família se reúne para torcer para a sua nação. Mas vai chegar em novembro, outubro, onde o inimigo usa a política para destruir as famílias. Muitos pais e filhos estão sem se falar porque um é de esquerda, outro é de direita, né? Antigamente chegava na família, aquela tia perguntava, e aí, e a namoradinha? Agora ela pergunta, e aí, vai votar em quem? Não é verdade? E se você falar que vai votar no oposto, já era, entendeu? O trabalho também, as pessoas são totalmente idólatras do trabalho. É incrível que as pessoas estão trocando os momentos com a sua família, com a sua esposa, pelo trabalho. A igreja, pelo trabalho.
E o que tudo isso vem causando na sua família, na sua vida, nos seus relacionamentos, né? São muitos vícios. Nossa, como tem vício hoje na nossa geração. Celular é um vício, o dinheiro, pornografia, famílias sendo destruídas por causa desses ídolos, por causa dessas coisas, por esses vícios. E eu queria te perguntar, quem você está escolhendo servir? Os seus ídolos ou a Deus? Quem você está escolhendo servir? Os seus ídolos ou a Deus? Como eu iniciei falando, né, o tema dessa mensagem é a escolha. Nós temos que escolher quem nós vamos servir. Quem a nossa casa vai servir? Josué escolheu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem está reinando na sua casa? Quem está reinando na sua casa? Todos esses ídolos estão te trazendo vida ou estão te trazendo desgraça no seu lar? São tudo meditações que nós temos que fazer, que nós temos que pensar. O que todas essas coisas do mundo estão nos gerando? Estão nos gerando. Eu tenho um testemunho, um exemplo, que é assim, durante esses 3 últimos meses, né? 3 meses não, 3 meses, de abril a... Qual foi o último mês? Maio, de abril a maio. Eu estava totalmente idólatra do meu carro, né? Tinha comprado um carro ali em comecinho de abril, e eu queria saber desse carro. Eu esquecia da Camille, né? Esquecia de tudo, porque eu queria saber aquele carro, né? Tinha realizado um sonho de comprar um carro, e eu só queria trabalhar no carro, era fazer Uber, não, preciso pagar esse carro, preciso fazer isso. Fiquei perturbado, né? E aí graças a Deus, Ele falou no meu coração, né, que eu estava trocando os momentos com Ele, os momentos com a minha esposa, por causa desse carro. Sabe o que eu fiz? Vendi o carro. Loucura, né? Claro, que por causa que eu percebi que se eu não vendesse o carro, eu poderia ficar cada vez mais distante da minha esposa e de Deus, porque eu gosto muito de ler a Bíblia, né, que as pessoas que convivem comigo sabem, eu amo ler a Bíblia, eu não estava lendo a Bíblia, eu gosto de orar, não estava orando, tudo que eu sou apaixonado em fazer, eu parei de fazer por causa de um carro. E aí, uma segunda-feira, eu mando mensagem para Camille, vou vender o carro. E eu sou assim, eu tomo uma decisão, sou meio doido, né, meio ansioso e tal, e eu senti que Deus estava falando comigo, eu falei, vou vender o carro. E depois desse dia, eu tirei um fardo das minhas costas, tirei um peso, entendeu? E tudo foi restaurado. O meu relacionamento com a Camille começou a melhorar, meu relacionamento com Deus começou a melhorar, tudo começou a melhorar, entendeu? As minhas preocupações, eu chegava na casa da minha mãe, do meu pai, eles olhavam para minha cara, eles me conhecem muito bem, eles sabiam que eu não estava bem. Tudo por causa de um bendito carro. Mas também é uma decisão, é uma escolha que eu tinha de continuar com aquele carro que estava me fazendo coisas ruins, ou, né, enlouquecer, trabalhar igual um doido, para pagar o carro. Eu falei, não, eu não vou ser escravo de um objeto, não vou ser escravo, quero ser servo de Jesus, não escravo de um carro. E isso é uma escolha também, é uma escolha meio, vamos dizer assim, meio louca. Sim, claro, é difícil, né, você ter um sonho e você abrir mão do seu sonho, né? Para quem eu conto no meu serviço, o meu pai ficou indignado. Não, meu pai, não tem como, você tem que trabalhar aí, ó, segunda a domingo para pagar o carro, você vai vender o carro? Claro, ele não entende, né, eu entendo que ele não entende, mas eu não vou abrir mão do meu Senhor, vou abrir mão daquilo que o Senhor tem para minha família, para minha casa, entende? Então, você está disposto a abrir mão dos seus ídolos? Você está disposto a abrir mão, às vezes, do seu trabalho para ter relacionamento com a sua esposa, com o seu filho? Eu não tenho filho, então eu tenho muita dificuldade de falar sobre esse tema. E se eu falar, a minha esposa depois vai me corrigir, porque ela sempre fala para mim, você não pode falar dos filhos dos outros, você vai ter filho. Então, o que está trazendo para a sua casa e sua vida as suas escolhas? Quero que você reflita sobre isso, medite sobre isso, né? O que as suas escolhas está trazendo para a sua casa? E assim, as nossas escolhas nos causam muitas coisas, muitas dores, seja na alma, no espírito, na mente, nos causa bastante coisa, né? Como eu falei para vocês, eu estava totalmente perturbado, estava doente, minha alma estava doente por causa das minhas escolhas, e graças a Deus eu fui curado. E eu queria chamar aqui o Danilo,
Vem cá, Danilo, por favor. Vem cá, Dan, meu amigo. Cadê os meninos? Cadê os meninos? Os meninos, a gente vai fazer uma ilustração aqui. As nossas escolhas nos causam muitas coisas. Sabe, Jesus, o Evangelho, pega pessoas assim como eu, como o Danilo, e o mundo nos causa muitas coisas. O mundo nos causa muitas coisas. Nos causa... Cadê a fita? Vai colando, pode ir colando nele. O mundo nos causa muita coisa. Eles nos causam depressão, nós ficamos depressivos. Vem para esse lado aqui, por favor. Pode vir para esse lado aqui, para mim, por causa do retorno. Nos causa insegurança. Essas são as coisas que o mundo nos causa. Nós nos sentimos traídos. Então, depressão, insegurança. Essas são as coisas que o mundo nos causa. Nossos relacionamentos, como eu falei, que estava acontecendo comigo, meus relacionamentos são destruídos, seus relacionamentos são destruídos. As coisas do mundo nos causam medo, nossos ídolos nos causam essas coisas. Angústia, quem não sente angústia? Ansiedade, essas são as marcas do mundo. Essas são as marcas do mundo. Ansiedade, quem aqui não é ansioso? Frustração, quem não fica frustrado por não conseguir as coisas? Desespero, era assim que eu estava me sentindo, desesperado. Pode marcar ele. Rejeição, nos sentimos rejeitados. Carência, quem aqui não se sente carente por muitas vezes? Destruído, a nossa alma destruída, o nosso espírito. Culpado, quem aqui não se sente culpado? Essas são as marcas do mundo, é isso que o mundo faz com nós. Amargura, quem não se sente amargurado? Vazio emocional, quem não se sente dessa forma? Quem não se sente dessa forma? Só eu? Só eu me sinto assim? Só eu me sinto culpado? Só eu me sinto com medo, inseguro, traído, muitas vezes me sinto traído, até mesmo por mim. Depressão, quem aqui não tem princípio de depressão? Destruído, frustrado, desesperado. Quem aqui nos sente carente? Nossos relacionamentos totalmente destruídos. Vazio emocional. Quem não se sente assim? Amargura, angústia. Isso aqui são as marcas do mundo. É o mundo? Não, tudo bem, Márcio, tudo bem. É assim que o mundo nos deixa. Essas são as marcas do mundo. Mas Jesus, Ele nos cura da frustração, Ele nos cura da culpa, Ele nos cura, desespero, Ele nos cura do desespero, do medo, Ele nos cura do medo, da depressão. Jesus nos cura da depressão, Ele nos cura da insegurança. Se você se sente traído por alguém, Jesus nos cura da traição, da carência. Você não se sente mais sozinho, Jesus está contigo. Ansiedade, como eu sou ansioso, mas Jesus nos cura da ansiedade. Vazio emocional, Jesus é poderoso para curar você do seu vazio emocional. Da rejeição, você se sente rejeitado por alguém? Você se sente rejeitado por alguém? Jesus é poderoso para te curar da rejeição. Seus relacionamentos estão destruídos? Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha? Com seus amigos? Jesus é poderoso para curar os seus relacionamentos. Angústia, você se sente angustiado? Jesus é poderoso para te curar. Amargura, quem não se sente amargurado? Jesus é poderoso para te curar. Essas são as coisas que o mundo faz com nós. Mas em nome de Jesus, nessa noite você vai ser livre disso tudo. Em nome de Jesus. E sabe o que Jesus faz conosco? Sabe o que Jesus faz conosco? Jesus fez isso aqui comigo, Me deu uma identidade restaurada. Jesus restaurou a minha identidade. Ele me chama de santo. Me chama de santo. Ele fala para mim que eu sou amado. A minha família, peraí rapidinho. Quem é da minha família aí? Levanta a mão. Olha para trás aí,
A minha família é restaurada. Pode marcar ele. Isso são as marcas de Jesus. Relacionamentos restaurados. Jesus restaura os relacionamentos. Rapidinho, quero falar rapidamente desse. Eu tinha na minha casa, meus relacionamentos era tudo ruim. Meu relacionamento com as minhas irmãs, com meu pai, com a minha mãe. Quando eu conheci Jesus, aconteceu isso aqui, ó. Os meus relacionamentos foram restaurados. Hoje, a minha casa é abençoada, porque Jesus entrou na minha casa. Cadê? Cheio de paz, paz no coração. Jesus faz isso conosco. Pode marcar ele. Justificado. Eu sou justificado em Jesus. Em Jesus eu sou justificado. Honrado. O Senhor me honra. Eu me sinto honrado pelo Senhor. E também honro Ele em nome de Jesus. Esse é quem nós somos em Jesus. Esse é quem você é em Jesus. Essas coisas aqui, ficou tudo no passado. Isso aqui era quem você era. Você não é mais isso aqui. Você é isso aqui, ó. Você é amado. Você é amado. Tenha certeza disso, que você é amado. Amém? Obrigado, meu irmão. Pode deixar aqui, depois a gente limpa. Bom? Obrigado, meninos. Deus abençoe vocês. Esse é quem nós somos. Mas você concorda comigo que para que nós nos tornamos isso aí, temos que fazer uma escolha? Faça a sua escolha. Há dois caminhos. Há o caminho de morte, que tudo isso aqui nos leva à morte. Né? Era dessa forma que essa menina estava sentindo, um vazio emocional. Entendeu? Jeremias 21:8. Fala assim: digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. E Jesus disse, em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Há dois caminhos, caminhos de morte e caminho de vida. Eu estava no discipulado recentemente com o Gabriel, e ele tem 17 anos, né? Ele tem 17 anos. A idade que eu tinha quando eu escolhi Jesus. E eu falei para ele assim, né? Cara, você está chegando numa fase da sua vida que você tem que tomar escolhas. Você tem que fazer escolhas. E aí, o que você quer? Você quer caminho de vida ou caminho de morte? Você que é mais velho, você ainda tem esse poder de escolha. Você ainda pode escolher. Você quer o caminho de vida ou o caminho de morte. Jesus, quando entra no caminho das pessoas, ele restaura. E a gente tem vários exemplos na Bíblia. Né? Jesus no caminho da mulher samaritana. Era uma mulher que para a sociedade não tinha valor nenhum. Né? Já tinha tido, acho que 4 ou 5 maridos. Para a sociedade, ela não tinha valor nenhum. Para a sociedade, ela não era ninguém. Né? Ela passava e ninguém olhava para ela, estava nem aí com ela. Mas a partir do momento que Jesus entra na vida dela, as pessoas começam a olhar para ela de forma diferente. A palavra dela começa a ter valor. Né? Uma pessoa que ninguém ligava, levou um monte de gente para Jesus. Esse é Jesus. Ele restaura a nossa vida. Jesus, no caminho de um homem que estava há 38 anos em um tanque. 38 anos em um tanque, esperando uma cura. Jesus entrou na vida dele, ele foi curado. Às vezes você está há muito tempo esperando uma cura. Não sei do que. Mas Jesus, ele pode te curar. Você crê nisso? E para mim, o mais incrível da Bíblia, né? Jesus, ele dá um novo propósito. Foi assim comigo. Jesus, quando entrou na vida de Pedro, ele era um pescador de peixe. Quando Jesus entra na vida dele, ele se torna pescador de pessoas. E assim, Jesus fala para ele, né, que ele será pastor apacenta as minhas ovelhas. Ele se torna um pastor de ovelhas. Né, Jesus dá um novo propósito. Jesus, quando entra na vida de Paulo, literalmente ele faz Paulo cair do cavalo. Paulo perseguia as pessoas que seguiam Jesus. Mas quando Jesus entra na vida dele, Paulo se torna o maior profeta de todos os tempos. Se nós estamos aqui, foi porque Paulo começou a boa obra lá atrás. Então Jesus dá um novo propósito para nossas vidas. E assim eu queria te contar o meu testemunho, né? As pessoas pedem para me contar o meu testemunho, porém eu tenho muita vergonha. Eu confesso a vocês que eu tenho muita vergonha do meu testemunho, porque desonra a minha mãe. Entende? A minha mãe me deu
minha mãe e meu pai, né? Me deu uma criação muito boa, né? Meus familiares sabem. Fui amado. Meu pai me amou muito, ama muito a minha vida, né? E quando eu tinha meus 13, 14 anos, 15, né? Eu fiz todas as escolhas erradas que um adolescente pode fazer. Eu escolhi o álcool, como foi mostrado nessa peça. Eu escolhi as drogas por muitas vezes. Escolhi a balada, por muitas vezes eu escolhi a balada. Chegava em casa, minha mãe estava me esperando. Meu pai não dormia, me esperando, minha mãe também não. Desonrava minhas irmãs com palavras, com ações. Esse era quem eu era, né? Eu fazia essas coisas. Só que quando eu tinha 17 anos, eu me apaixonei por uma garota, né? E assim eu tive que escolher um caminho. Falei, só vou namorar com ela se eu for para a igreja. Ou eu ia tirar ela da igreja, ou ela ia me trazer para a igreja, né? Isso passava na minha mente. E assim, né? Eu já tinha aceitado Jesus com 14 anos, mas não tinha aceitado ele de fato, né? Ele não tinha entrado no meu coração. Tinha aceitado ele porque eu queria estar com as pessoas, queria estar com o Carlos, né? Ele me evangelizou na sala de aula. E assim, aí começou a casa de paz na minha casa. Eu queria fugir de Jesus. E o mais engraçado que... Essa história é boa. O pastor Cláudio me chamou uma vez, vamos ali, vamos conversar ali no shopping. Aí ele falou comigo, tal, fiz umas perguntas para ele. Eu falei assim, beleza, pastor, a partir de hoje eu vou para a igreja. Só apareci depois de um ano. Eu sumi, né? Eu não queria Jesus. Naquele momento eu não queria Jesus. Mas com 17 anos, querendo estar perto da Camille, comecei a vir para a igreja. E aí o pastor me convidou para participar de um projeto, né? Eles foram esse final de semana, o Radical. E aí nesse projeto, eu tive o meu encontro com Jesus. Jesus me encontrou naquele lugar. Eu vou ter que falar um pouco do que acontece, mas de uma forma que não expõe o projeto, né? Assim, em certo momento a gente entra como se fosse um culto. E lá é uma ilustração como se fosse a igreja sendo arrebatada, né? E naquele projeto, tudo que tem que eu não gosto, tem naquele projeto, literalmente. Tudo que eu não gosto, e as pessoas que me conhecem sabem, né? Tudo que eu não gosto tem ali. Mato, um sítio, eu não gosto de mato. Andando ali, eu ficava olhando para os buracos assim, mano, vai vir uma cobra ali qualquer hora, e vai me picar. Eu ficava com muito medo, né? Então, calma, tem que me controlar para não expor, né? E assim, certo momento a gente entra como se fosse uma simulação de um culto e a igreja é arrebatada. Pessoas vão para o céu. E ali Jesus falou comigo. E eu falei para Jesus assim, eu quero ir para o céu. E eu fui totalmente constrangido ali pelo amor de Deus. E a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu voltei daquele lugar decidido a ir para o céu. E é engraçado que, recentemente, a gente teve o encontro de casais aqui, né? E aí tinha que falar o medo do seu esposo ou da sua esposa. E sabe o que a Camila escreveu no meu medo? Que eu tenho medo de não ir para o céu. A coisa que eu mais tenho medo é de não ir para o céu. Sabe por quê? Porque eu não consigo não imaginar eu longe de Jesus. Sabe aquele jovem que eu contei para vocês, que era viciado em balada, viciado em bebida? Eu com 16, 17 anos gostava só de sair, né? Só queria saber de torcida organizada, falava, não, você é da torcida organizada do Palmeiras. Tudo de ruim eu queria, totalmente influenciado pelas coisas do mundo, né? As coisas do mundo eram totalmente os meus ídolos, né? Família, cara, família não existia, né? Hoje o que eu mais valorizo é a minha família, minha mãe, meu pai, a minha esposa, o meu cachorro, claro, né? E não existia, cara. Mas a partir do momento que eu encontrei Jesus, que Jesus entrou no meu caminho, a minha vida foi transformada. Eu pedi para minha família levantar a mão, porque como eu falei lá no início, a minha escolha não afetou só a minha vida, afetou a vida de todos que estavam ao meu redor. A partir daquele momento, o meu pai, depois de um tempo, veio para Jesus. A minha mãe se firmou em Jesus. Os meus primos vieram para Jesus. A minha família foi totalmente transformada. Eu lembro quando era criança, né, vou até expor aqui um pouco, desculpa, tá? Nas festas da minha família, era só bebida
e música do mundo. Hoje é difícil. Uma vez ou outra alguém tomou uma cervejinha em família. Os meus primos, você não vê eles num bar mais. Vocês vê eles com a família deles. Os meus priminhos, que são crianças, você acha que eles vão ter a mesma criação que eu tive no mundo? Não, eles são criados na igreja. São criados na salinha. Tudo que eu não vivi, eles vivem. Entendeu? Então a minha escolha, que também foi uma escolha dos meus familiares, escolher Jesus, não afetou só a minha vida, afetou a vida de todos que estavam ao nosso redor. E não afeta só essa geração, a geração futura. Imagina os meus filhos. Meus filhos não vão crescer no mundo, eles vão crescer na igreja, sendo abençoados pela palavra. E os filhos dos meus filhos? Entendeu? A nossa escolha não afeta só as nossas vidas, de todos que estão ao nosso redor. Então, eu te pergunto, que escolha você está fazendo? Que escolha você vem fazendo? Caminho de vida ou caminho de morte? Eu queria falar de vocês de uma mulher da Bíblia, que o pastor Eliseu pregou recentemente sobre ela aqui, e eu achei incrível. Ruth é uma mulher incrível, abençoada, né? Só que as escolhas do marido dela, o marido de Noemi, Elimeleque, destruíram a família dela, né? Destruíram a família de Noemi. E assim, ele morreu, ele entende que ele tem que sair da cidade dele, do povo dele, e vai para outro povo. Lá, ele morre, os filhos morrem, né? As 3 mulheres ficam sozinhas, e viúvas naquela época era uma loucura, né? E as escolhas dele destrói a família dele, né? As suas escolhas, da mesma forma que eu falei que pode abençoar, também pode destruir a sua família. Então, Noemi, ela recebe a notícia que de onde ela saiu, do povo que ela saiu, do povo dela, Deus estava cuidando do povo dela, e ela decide voltar. E aí ela libera as noras dela, fala, não, vocês podem voltar para a sua família, vocês não têm mais nenhuma pendência comigo, pode voltar. Só que Ruth permanece fiel, uma decide voltar, e Ruth permanece fiel. E ela declara algo muito interessante, a Camille declarou isso para mim nos nossos votos, né? Que o povo de Noemi seria o povo dela, e o Deus de Noemi seria o Deus de Ruth, né? E aí eu te pergunto, com as escolhas que você vem fazendo, com os caminhos que você vem seguindo, os seus filhos declarariam isso? O seu esposo, a sua esposa, teria coragem de declarar isso com as escolhas que você vem fazendo? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus? Graças a Deus, hoje a minha esposa e eu servimos o mesmo Deus, né? Os meus filhos, em nome de Jesus, também servirão o mesmo Deus. E você, e a sua casa? E a sua casa? Vocês servirão ao mesmo Deus? Ou você está servindo ao dinheiro, está servindo ao trabalho, e a sua esposa está servindo a Deus? Porque, como eu li lá no início, né? O que é uma idolatria? O que está sendo o seu Deus? Você está colocando o que acima de Deus? O seu trabalho, o dinheiro, os vícios, pornografia. Tem famílias sendo destruídas pela pornografia. O tigrinho, tem famílias sendo destruídas pelo tigrinho. É uma vergonha, né? Mas tem famílias. Eu conheço famílias que estão sendo destruídas pelo tigrinho. Isso é triste. Meu irmão, eu queria chamar o Renato. A gente já vai para o final. Meu irmão, hoje você tem a decisão na sua mão. Hoje você pode fazer uma escolha. Eu escolhi, com os meus 17 anos, eu escolhi Jesus. E como eu te disse, a minha família foi restaurada, a minha casa foi restaurada. E hoje, você pode também ter a sua casa restaurada, a sua vida restaurada. Você pode ser livre de tudo isso aqui ó, que está no chão. Literalmente está no chão. E você pode colocar tudo isso ó, por terra. Tudo isso aqui pode cair ó, da sua vida. Desespero, vazio emocional, tudo isso pode ser destruído. Se você escolher Jesus, isso tudo pode acabar. Eu te garanto, isso tudo aqui pode acabar. Mas a alegria, a felicidade não vai ser completa nesse mundo. Não vai ser completa. Nós só seremos felizes completamente quando estivermos com o Senhor lá no céu. Por isso que eu falo que eu tenho medo. Não é medo, é temor. Essa é a palavra, eu tenho temor.
Eu não quero saber das coisas desse mundo. E quem convive comigo sabe que isso não é uma mentira, entendeu? Eu luto, sabe por quê? Porque eu sou ganancioso, o meu coração é totalmente idólatra de muitas coisas também. Eu confesso a vocês. E eu luto com tudo isso, todas essas dores. Por isso que eu preciso de Jesus. Por isso que eu preciso dele. E quando eu estou longe dele, a minha carnalidade, as coisas que eu sou, fica bem à mostra. Mas quando eu estou com Jesus, ele é luz na minha vida e ele me mostra quem eu sou de fato. Então você tem o poder da escolha. Você quer o que para sua família, para sua casa, para sua vida? Caminho de vida ou caminho de morte? O que você quer para sua vida, meu irmão? Hoje, nessa noite, como foi para mim lá no Radical, eu tive que escolher o que eu queria para a minha vida e para a minha família. E hoje você pode escolher também. Se coloca de pé, por favor. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Vamos ministrar a palavra de Deus. Eu queria que os líderes saíssem do seu lugar agora e fosse abraçar um visitante, fosse orar com um visitante. Sinta-se à vontade. Não tenha vergonha. No nome de Jesus, tenha autoridade, no nome de Jesus, para orar com eles. Se você quer ficar perto de um membro da sua família que não é cristão, pode ficar também. Sinta-se à vontade. Jesus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele quer falar conosco. Eu creio que em nome de Jesus, você recebeu a palavra do Senhor. O Senhor falou com você muitas coisas nesse lugar, o Senhor falou hoje. Mas você tem uma escolha. Eu não escolho por você. Jesus não escolhe por você. Jesus não é assim. Jesus não faz as coisas por opressão. É tudo no amor. É tudo no amor. Que em nome de Jesus, que você possa fazer a escolha mais sábia para a sua família e para a sua vida. Amém? Pode orar, fica à vontade. Quem sou eu para que o grande te receba assim? Me pedi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim.
Continue orando, continue orando. Eu queria ler um texto com vocês, que está em Filipenses 2, versículo 6, a partir do versículo 6, que fala assim: que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz, até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é Jesus, esse é o Senhor Jesus, que se entregou naquela cruz, por mim e por você. Ele te ama, Ele fez isso por amor a mim e a você. Sinta-se amado em nome de Jesus. Você é amado, você é amado. Mesmo que as coisas desse mundo falem para você que você não é amado, você é amado por Jesus. Ele morreu naquela cruz por você. Ele morreu naquela cruz por você. Amém, meu irmão? Eu queria te fazer um convite. Continue orando. Pode ficar perto dos convidados, irmãos. Eu queria te fazer um convite. Se você entendeu que Jesus está te chamando para ir morar no céu, para ficar pertinho dele, coloque a mão no seu coração. Se você entendeu que Jesus quer morar no seu coração, se você entendeu que Ele te ama, que Ele está com você todos os dias, apesar das dores, apesar da depressão, da ansiedade, do vazio emocional, se você entendeu que Jesus está contigo para sempre, coloque a mão no seu coração, que nós iremos orar. Não tenha vergonha. É uma escolha, escolher o caminho de vida ou o caminho de morte. Coloque a mão no seu coração. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Jesus. Queremos ir para o céu, Pai. Queremos estar contigo, Senhor, quando tudo isso se acabar, Pai. Tudo isso aqui vai passar, Senhor. Essas dores que o mundo nos coloca, Senhor, isso vai passar, Senhor. E estaremos contigo, Pai, na eternidade, Senhor. Como esperamos o dia, Senhor, que te veremos, Jesus. Que estaremos contigo, Pai, para toda a eternidade, Senhor. Senhor, abençoa as pessoas, Pai, que tomaram essa decisão hoje, Pai, de estar contigo, Senhor. Escreve o nome dela, Senhor, no livro da vida, Senhor. Que ela possa permanecer fiel, Pai, como Ruth foi fiel a Noemi, Senhor. Que ela permaneça fiel ao Senhor, Pai. Console ela, Espírito Santo. Console ela das dores dela, Senhor. Da tristeza, Pai, do vazio emocional. Jesus, restaura, Pai, restaura as famílias, Senhor. Restaura em nome de Jesus, Pai. Restaura a vida delas, Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez comigo, Senhor. Faça com elas também, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, esteja com elas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Ah, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou naquela cruz por mim e por elas, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, Senhor. Mas o Senhor se entregou naquela cruz, Pai. O Senhor se entregou, o Senhor sofreu todas as dores, Pai, que era para me sentir, Pai. Oh, Senhor, você foi humilhado, Senhor, mas o Senhor é exaltado também, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelas pessoas que vieram aqui, Senhor. Que elas saiam daqui transformadas, saiam daqui curadas, Pai. No nome de Jesus, Pai. Cura, Senhor. Liberta elas, Pai, da opressão que o inimigo coloca, Senhor. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Cura elas, Pai, de todas as dores, Pai. Dores na alma, Senhor. Cura em nome de Jesus, Pai. O Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor ama a vida delas, Pai. Que elas possam se sentir amadas no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. O Senhor está conosco, Senhor.
até os confins, Pai. Pregue a palavra de Jesus, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Coloque a sua palavra no nosso coração para que nós possamos pregar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu peço que você saia do seu lugar e dê um abraço. Dê um abraço. Se você não abraçou, abraça a pessoa que está do seu lado, mas sai do seu lugar e abraça outras pessoas também. Demonstre o amor de Deus. Demonstre o amor de Deus. Não posso te ver, mas creio em ti. Meus irmãos, as pessoas que colocaram a mão no coração, vou pedir para os líderes que levem até a Ariane, por favor. Tá bom? Amém, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, glória a Deus. Você tem a oportunidade nesse momento de ofertar aqui na casa do Senhor. Vai aparecer aqui o Pix. Se for em dinheiro, tem um envelope à sua frente também. Você pode nesse momento ofertar ao Senhor e contribuir e fazer parte do que o nosso Deus está fazendo aqui neste lugar. Vamos agradecer ao Senhor pelas ofertas. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua provisão. Obrigado por suprir as nossas necessidades. Obrigado por cada pessoa, Pai, que tem contribuído com esta igreja, Pai. O Senhor venha sustentar, abençoar a vida de cada um, Senhor. Cada pessoa, Pai. E que possamos, Senhor amado, através da generosidade, do compromisso, a cada dia possamos, Senhor, desfrutar da Tua provisão, Senhor. Somos gratos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu vou dar aqui alguns recados. E antes do